Olá, crianças, bem-vindas a mais uma aula, né, nessa segunda-feira. E hoje nós vamos fazer a correção, né, da atividade da aula anterior, que era uma interpretação de texto, né, que era do texto que a gente leu sobre uma criança, né, que entrava em conflito com os pais, né, por terem invadido a sua privacidade. Então, era a história de Tiago e Alexandre e a família toda, né? Que era um trecho do livro De Boca Fechada, escrito por Liliana Iacoca. Então, agora nós vamos corrigir a atividade da aula anterior, né? E falar um pouco mais sobre o texto. Então, a atividade que ficou para vocês realizarem, né, sozinhos, de forma individual, foi a atividade Linhas e Entrelinhas, que era na página 6, 7 e 8, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta era: quem narra o texto? Então, ao ler a história, a gente percebe que a pessoa que narra, ela também participa da história. Ou seja, ela é o narrador, um narrador-personagem, né? Porque ele participa da história. Então, aqui a resposta seria o personagem Tiago, né? Vamos agora para a próxima questão. Na questão 2, dizia o seguinte: releia o parágrafo a seguir, extraído do texto. Será que eu iria aguentar? Será que eu iria conseguir? O que os pontos de interrogação, eles expressam? Eles expressam uma pergunta a alguém, ele está perguntando a alguém, ou ele está questionando a si mesmo, ou ele está fazendo pedidos de confirmação para alguém, né? Então, no caso aqui, ele está se questionando, né? Ele está dizendo, será que eu iria aguentar? Então, ele está se perguntando, se questionando. Então, a resposta seria questionamentos a si mesmo. Quadrinho do meu, você ia marcar o X. Né? Letra B. Sobre o que Tiago refletia. Então, Tiago, ele refletia se ele conseguiria ou não ficar sem falar, né? Porque ele estava pensando em ficar sem falar com os pais e se comunicar apenas por escrito. Então, ele estava se perguntando, né, se ele conseguiria ficar sem falar. Então, ele estava refletindo sobre isso. Então, a resposta seria: Tiago refletia se conseguiria ou não ficar sem falar. C. Tiago estava certo da decisão que tomou? Transcreva do texto um trecho que comprova sua resposta. Então, só pelo fato dele estar se questionando se conseguiria ficar sem falar, então aí a resposta já seria não, né? Só que aqui você tinha que responder sim ou não e na frente colocar um trecho do texto que comprovasse a sua resposta. Então, aqui seria a resposta não e o trecho seria: eu não sabia, mas mesmo assim arranquei uma folha de um caderno e escrevi, né? Então, aqui ele tinha tomado a decisão, né, de só se comunicar por escrito, mas ele não tinha certeza dessa decisão. Então, por isso que o trecho comprova isso, né? O trecho que diz: eu não sabia, mas mesmo assim arranquei uma folha de caderno e escrevi. Então, mesmo na dúvida, ele arrancou a folha do caderno e escreveu. Então, o trecho seria esse do texto. D. De acordo com a decisão de Tiago, como as pessoas deveriam passar a se comunicar com ele? Então, de acordo com Tiago, as pessoas, né, elas deveriam apenas se comunicar com ele por escrito, né, passar a se comunicar com ele apenas por escrito. Então, essa era a decisão de Tiago. Porque Tiago tomou essa decisão, né? Então, Tiago tomou essa decisão porque ele não queria dar explicações sobre as cartas que estava trocando com seu amigo da Austrália e o canguru, né? Então, ele não queria estar se explicando aos pais dessas cartas. Então, por isso ele decidiu apenas se comunicar por escrito. Na página seguinte, na página 7, a gente tem a questão 3, né? Que diz assim: releia o parágrafo a seguir. Aí o parágrafo é: fiquei na expectativa.
Explica o significado da expressão ficar na expectativa. Então, a expressão, né, ela significa que Tiago aguardava ansiosamente pelos próximos acontecimentos. Então, significa que ele estava aguardando ansiosamente pelos acontecimentos. Essa era a resposta da questão 3. 4. Transcreva do texto o parágrafo que mostra a reação da mãe de Tiago ao ler o bilhete que ele deixou sobre a mesa da cozinha. Então, o trecho era bem curtinho. Ela empalideceu. Ela ficou pálida, sem cor. Então, é isso. Ela empalideceu. Só isso a resposta. E abaixo você ia marcar, né? A partir do modo como o Tiago descreve a reação de sua mãe, né? Que ele diz que ela empalideceu. O leitor ele entendia que ela divertiu-se ao ler o bilhete, quando ele disse que ela empalideceu-se. Sentiu medo ao ler o bilhete ou surpreendeu-se ao ler o bilhete? Então, a resposta seria essa última, né? Surpreendeu-se ao ler o bilhete. Então, quem marcou outra, corrija. 5. Releia o parágrafo em que a mãe de Tiago conta a novidade ao seu pai. Olha, a grande novidade. Agora ele decidiu não abrir mais a boca. E nos escreveu este bilhete. Lê o que está escrito? Então, esse é o parágrafo. Aí, letra A. Circule na primeira frase do texto o adjetivo que qualifica o substantivo novidade. Então, aqui no parágrafo, não precisava ser lá no texto, né? Você ia circular a palavra grande, porque grande é um adjetivo que está qualificando o substantivo novidade. Então, você ia circular o adjetivo grande. E se quisesse, escrevia aí na linha. B. Qual foi o efeito causado pelo uso desse adjetivo, né? Então, o adjetivo grande, que a gente sabe que adjetivo é uma palavra que qualifica, que caracteriza, aliás, o substantivo, né? Então, ele não se refere ao tamanho, ele não está dizendo que a novidade ela é enorme, grande. Ele não está se referindo ao tamanho, né? Nem ao fato de ser uma novidade grandiosa, no sentido positivo da palavra, mas ao fato de que a novidade é uma questão, é um problema. Então, grande aí não é tamanho, não é como ele diz aqui, uma novidade grandiosa, mas é algo que eles estavam questionando como sendo um problema, né? Aquela grande novidade era um problema. Então, era essa, né? Então, ele tinha o sentido de que era um problema aquela novidade. C. O que os pontos de exclamação presentes na fala da mãe de Tiago expressam? Então, os pontos de exclamação na fala da mãe, elas indicam inconformismo. O que é que isso quer dizer? Que a mãe não se conformou com essa atitude, com essa escolha de Tiago ao se comunicar com eles apenas por bilhete. Então, você ia marcar aí a palavra inconformismo. Então, quem marcou a de baixo, corrija. 6. Responda ao que se pede. Quem foi a primeira pessoa a quem Tiago contou o que havia acontecido em sua casa? Então, a primeira pessoa a quem Tiago contou, né, o que havia acontecido em sua casa, foi Alexandre, o seu melhor amigo. B. De acordo com o que Tiago contou, o que seus pais concluíram a partir do momento em que ele decidiu se comunicar apenas por escrito. E que decisões eles tomaram? Então, aqui seria duas respostas. Primeiro, você ia dizer o que os pais concluíram, né, a partir do comportamento de Tiago. E depois, que decisão eles tomaram. Então, os pais de Tiago, eles concluíram que ele estava apaixonado e decidiram respeitá-lo e comunicar-se com ele apenas por escrito, né? Então, eles acreditaram, né, acharam que ele estava apaixonado e resolveram aceitar e respeitar a decisão dele de se comunicar apenas por escrito, tá certo? Na 7, Tiago criou toda essa confusão porque sentiu sua privacidade invadida por sua mãe, que mexeu em suas coisas e leu suas cartas sem que ele soubesse. Com base nisso, converse com a professora e os colegas sobre essas questões.
Aí eu pedi para vocês responderem essas questões no caderno de vocês de português, né? Então, a primeira era: o que significa ter a privacidade invadida ou invadir a privacidade de alguém, né? Então, isso quer dizer, isso significa que você não respeitou, né, o próximo, não respeitou o particular, né, da pessoa, algo que só diz respeito a ele, né? Então, você foi invasivo, você invadiu a privacidade. O nome já diz, privacidade já diz, é privativo, pertence apenas à pessoa. Como você acha que Tiago se sentiu na história? E a mãe de Tiago? Então, Tiago, ele se sentiu invadido, desrespeitado pelos pais, né? E a mãe se sentiu surpresa, depois ela entendeu que tinha errado, né? E que ela refletiu que deveria respeitar a atitude do filho, a posição do filho, né? Foi isso. Como você teria se sentido se tivesse vivido uma situação parecida? Aí aqui era uma resposta pessoal, você dá a sua opinião. Como você se sentiria? Você se sentiria da mesma forma que Tiago se sentiu? Ou você se sentiria de outra forma? Então, aqui era pessoal. Então, aqui eu não posso dizer se está certo ou se está errado sua resposta, porque é uma resposta opinativa. De quantas maneiras tanto Tiago como a mãe deles poderiam ter agido para evitar toda a confusão? Então, a primeira atitude, né, minha gente, seria o diálogo, a conversa. Tudo que a gente conversa é melhor resolvido, é mais fácil de resolver, né? Então, se ela tivesse sentado, se comunicado com ele, que faltou comunicação, né? Então, sentado, respirado fundo, ter ouvido a criança, né? Ter perguntado de forma que não fosse invasiva, né? E porque o diálogo, a conversa, resolve sempre tudo da melhor forma. Então, aqui ele diz de quantas maneiras diferentes. Então, de várias maneiras, né? Porque cada um tem o seu comportamento, tem a sua forma de enxergar um problema e de tentar resolver. Mas a principal forma, né, mais sensata, seria um diálogo entre os pais e a criança. Né? Um diálogo respeitoso, né, de escuta, né, de ouvir mesmo o que a criança quer dizer. E através disso você ir aconselhando enquanto pai, enquanto mãe. Então seria isso, tá certo? Então a atividade era essa. Então agora nós vamos dar continuidade ao estudo de língua portuguesa. Abaixo, minha gente, a gente tem uma biografia resumida, né, da autora do texto, que é Liliane Acoca. Liliane Acoca nasceu em 1947 no italianíssimo bairro da Moca, em São Paulo. Por que italianíssimo? Porque lá a maior parte das pessoas são de origem italiana, né? São imigrantes. O bairro é formado principalmente por imigrantes lá em São Paulo. Talvez tenha sido em seu bairro de casas baixas e ruas tomadas por crianças, brincadeiras antigas e muita imaginação popular que Liliana aprendeu a dar uma forma tão viva a tudo que é importante numa boa história para crianças e jovens. Seus livros encantam e divertem. Apaixonada por literatura, formou-se em jornalismo e foi especialista em jogos, passatempos, palavras cruzadas, enigmas e labirintos. Autora de mais de 70 livros, além de várias traduções, Liliana recebeu muitos prêmios por sua obra. Ela faleceu em 2004. Aí aqui tem literatura e a Coca Liliana, de boca bem fechada, que foi o trecho do texto do livro que a gente leu. Você ficou curioso para saber como vai acabar a confusão que Tiago criou ao fazer uma greve de fala? A dica é ler o livro inteiro, você vai rir e se divertir muito. Então, talvez vocês encontrem, né, este livro online. É bom dar uma pesquisada, quem não quiser gastar, né, comprando o livro, pode ser que vocês consigam baixar pela internet ou ler online. Eu não procurei saber, mas se vocês sentirem curiosidade, quiserem saber como terminar a história, fiquem à vontade para pesquisar. Pronto, minha gente, então agora nós vamos dar continuidade, nós vamos para a página 9, onde a gente tem a atividade Encontro com a Língua, que é os usos da vírgula, né?
A vírgula, ela é um sinal de pontuação que muita gente tem dificuldade de empregar no texto, né? Então, é preciso a gente sempre estar revisando, né, o uso da vírgula nos textos que a gente lê, né? E é sempre bom estudar cada vez mais. Então, diz o seguinte: leia a seguir 2 trechos extraídos do texto que você leu na seção Hora da Leitura e observe que algumas vírgulas elas foram circuladas. Aí a gente tem aí o trecho A. A partir de agora, quem quiser falar, pedir, mandar, perguntar alguma coisa. Então, veja que as vírgulas aí todas foram circuladas, né? Trecho B. Quando meu pai chegou para o almoço, minha mãe chamou ele no quarto, fechou a porta e falou. Então, a gente tem 2 trechos aí do texto que a gente leu na sessão Hora da Leitura. E agora, vocês vão responder, né, essas perguntinhas para eu ver o conhecimento prévio de vocês sobre esse conteúdo, né? O que vocês sabem sobre vírgula. Então, a primeira questão é: que função as vírgulas que foram circuladas, elas exercem em ambos os trechos? Então, você vai dizer, no trecho a vírgula ela foi usada com que função? Na função de quê? E no trecho B, ela foi utilizada para que função? Então, porque no trecho ela foi usada para uma função e no trecho B ela foi usada para outra. Aí eu quero ver se vocês vão identificar, né, qual função da vírgula em cada trecho. E na próxima aula, que é a aula de correção, aí eu digo para vocês a resposta correta. B. Nos trechos, circule de amarelo as vírgulas que não aparecem circuladas anteriormente. Porque no trecho A tem vírgulas que não foram circuladas. Assim também no trecho B. Então, você vai pintar elas de amarelo, tá certo? Conforme diz aqui na questão. Aí, vamos agora para a letra C. Na letra C, essas vírgulas foram utilizadas para enumerar um elemento que faz parte de uma sequência, isolar uma explicação ou isolar na frase uma expressão que indica tempo ou lugar. Então, para você saber responder esta C, você tem que ler os trechos com atenção, tá certo? Aí você vai marcar apenas uma alternativa. D. Agora leia outro trecho extraído do texto. Aí a gente tem aí: o Alexandre, meu melhor amigo, chegou atrasado. Nesse caso, as vírgulas foram utilizadas como uma função diferente das duas anteriores, do trecho A e do trecho B. Com qual intenção elas foram utilizadas nesse texto? Então, elas foram utilizadas com uma intenção. Qual foi nesse trecho aqui que a gente acabou de ler na letra D? Lembrando, minha gente, que vocês vão responder aquilo que vocês souberem. Na próxima aula, eu vou dar as respostas corretas e vocês vão ver se o entendimento de vocês, o pensamento de vocês estava correto ou não, tá certo? Na página seguinte, a gente já tem, né, uma explicação e diz o seguinte. Aí aqui a gente tem um textinho informativo, né, sobre a vírgula, e diz assim: em um texto, a vírgula, ela pode assumir diversas funções. E hoje você estudou 3 delas, que são as que você viu no exercício, né? Você vai fazer isso aqui depois do exercício. Como existem ainda muitas outras, a vírgula é uma pontuação que precisa ser continuamente estudada. Foi o que eu disse anteriormente a vocês. Vamos retomar o que vimos até aqui. A vírgula, ela pode ser utilizada para separar elementos enumerados, ou seja, apresentados em uma sequência. Por exemplo, fui à feira, comprei tomate, batatinha, cenoura, maçã, abacaxi. Então, eu estou enumerando numa sequência. Então, aí eu uso a vírgula para separar esses elementos numerados. Veja outro exemplo extraído do texto que você leu. Almocei, levantei da mesa, peguei minha pasta. Vírgulas que separam elementos enumerados apresentados em sequência. É o que está dizendo aqui nesta primeira frase. Tá vendo? Então, diz vírgulas que separam elementos numerados. Aí, aqui tem a explicação entre parênteses, né? Que é apresentados
em sequência. Então, é uma sequência de acontecimentos, de fatos, né? No caso aqui, ele diz que primeiro almoçou, depois ele levantou da mesa, depois ele pegou a pasta. Então, são elementos numerados em sequência. Outra função da vírgula é isolar no texto expressões que indicam tempo ou lugar. Aí aqui a gente tem, né? Para que de noite eles não me fizessem, aliás, né? Eles não me fizessem milhares de perguntas. Então, veja só. Para que, aí usou a vírgula, de noite. Então, de noite está indicando, né? Aí, no caso, que ele diz a expressão que indica tempo, né? Que é o tempo à noite. Então, veja que abaixo de cada vírgula tem a explicação. Então, a primeira vírgula, né? Para que, vírgula que isola a expressão que indica tempo. E a que está circulada de azul é a expressão que está indicando tempo. E a outra vírgula está isolando essa que informa o tempo. Então, veja que tem duas vírgulas. Uma antes da expressão que indica tempo e outra depois. Então, está isolando essa expressão que indica tempo do resto da frase. Aí, o outro exemplo. No caminho, fui pensando no que tinha acontecido. Então, no caminho indica lugar. É uma expressão que indica lugar. Fui pensando o que tinha acontecido, vírgula que isola a expressão que indica lugar. Ou seja, nesse caso aqui, a vírgula, ela está separando, isolando a expressão que está indicando lugar, que é no caminho, está isolando ela do resto da frase, certo? Por fim, você refletiu sobre o uso da vírgula isolar um termo explicativo na frase, ou seja, o aposto. Veja outro exemplo. Minha mãe leu todas as cartas e descobriu que me correspondo com o Felipe, o menino australiano, e com o rolemã, o canguru. Ou seja, nesse caso, ele usou a vírgula para explicar uma expressão, né? Aí aqui, ó, que a gente chama de aposto, que é quando a gente explica, né? Então, aqui, quando ele diz, ó, que me correspondo com o Felipe. Aí aqui ele tentou explicar, aliás, ele tentou não, ele explicou quem era Felipe. Felipe era o menino australiano. Então, essa explicação para Felipe a gente chama de aposto, tá certo? Então, a vírgula aqui está separando o aposto. A vírgula do começo e a vírgula daqui, ó. A mesma coisa aqui, quando ele está explicando quem é rolemã, que é o canguru. Então, o canguru é a explicação para rolemã. Então, o canguru também é um aposto. Tá vendo? Então, veja que a vírgula está separando a frase da explicação. A frase da explicação, né? Aí, abaixo da vírgula, tem vírgula que isola o aposto. Aí, tem de azul o aposto, que é o menino australiano. Outra vírgula que está isolando o aposto. E com o rolemã, que é a vírgula que isola o aposto, e na frente o canguru, que é o aposto. Então, aposto é a explicação de alguma expressão dentro da frase, tá certo? Agora, a gente fez o estudo de vírgula, então agora nós vamos revisar dígrafos, né? Que é um conteúdo que a gente viu no segundo, no terceiro, no quarto. Então, aqui nós vamos relembrar, né, os dígrafos RR, SS, SC, SC cedilha, XC, CH, LH, QU e GU, né? Lembrando que dígrafo são duas letras que juntas, elas formam o mesmo fonema, ou seja, o mesmo som, tá certo? Aí aqui diz o seguinte, leia os trechos abaixo extraídos do mesmo texto. Aí tem o trecho, né? Voltei à cozinha e coloquei o bilhete em cima da mesa. A aula de português já tinha começado quando ele entrou na classe. E abaixo diz, em algumas palavras, duplas de letras foram circuladas. O que elas têm em comum? Aí você vai ver aí as que foram circuladas de azul. O que é que elas duas têm de parecido, de semelhante, de igual? Todas essas que foram circuladas. Aí você vai explicar aqui abaixo, vai elaborar uma explicação para o que você observou, né? Veja que na primeira palavra, cozinha, foi circulado o NH, coloquei, foi circulado o QU, bilhete, foi circulado o LH,
Português foi circulado o GU e classe foi circulado os 2 S. Aí você vai explicar, né, o que é que elas têm em comum, o que elas representam, né, em comum, tá certo? E vão explicar aqui abaixo com as palavras de vocês. B. Por que a dupla de letras QU na palavra quando não foi circulada, né? Então, por que em uma palavra foi circulada e na outra não? O que é que elas têm de diferente? Então, eu quero que vocês coloquem aí, quando for na próxima aula, que é a aula de correção, eu vou tirar essa dúvida, eu vou confirmar aquilo que você colocou aqui. Letra C. Nas palavras circuladas, as duplas de letras representam dígrafos, encontros consonantais, que são encontros de 2 consoantes, ou encontros vocálicos, que é o encontro de 2 vogais, né? Você vai marcar apenas uma alternativa. No quadro a seguir, circule apenas as palavras que contêm duplas de letras que formam um único fonema, que é o som. Dica, são 14 palavras, então aqui tá dizendo que você vai circular 14 palavras. Você vai circular apenas aquelas que têm duplas de letras que formam o mesmo som, né? Aí você vai circular e na próxima aula eu corrijo. Letra E. Separe as sílabas das palavras que você circulou no quadro e observe o que acontece com os dígrafos. E depois circule-os. Dica. Se você ficar em dúvida sobre a separação silábica de uma palavra, procure no dicionário, que sempre lá no dicionário tem a palavra separada. Aí você vai tirar a sua dúvida. Aí a professora Cecília está dizendo assim: todas as palavras que você circulou apresentam dígrafos, ou seja, tem uma dupla de letras que, quando pronunciadas, formam um único fonema, um único som. Então, as palavras que você circular na tabela de cima da letra D, você vai escrevê-las na letra A, na letra E, separando elas em sílabas e circulando essas 2 letras que formam o mesmo som. F. Agora escreva no quadro os dígrafos que aparecem nas palavras que você circulou, de acordo com a separação silábica delas. Então, aqui você não vai escrever a palavra completa, apenas os dígrafos. Na primeira coluna, você vai colocar os dígrafos que ficam na mesma sílaba quando você separa a palavra. Porque existem dígrafos que, quando a gente separa a palavra, cada um fica numa sílaba diferente. E existem dígrafos que, quando a gente separa a palavra, eles ficam na mesma sílaba. Então, na primeira coluna, vai ser os que ficam em sílabas na mesma sílaba. E na segunda coluna, os dígrafos que ficam em sílabas separadas, quando a gente separa a palavra. Tá certo? Então, por hoje, é isso. Vocês vão fazer essas 2 atividades. Aliás, as 2 atividades. A primeira de correção da atividade da aula anterior. E vão realizar essa atividade prática, que envolve, né, dígrafo e vírgula. E quando for na próxima aula, a gente continua aí a partir da correção. E vamos sequenciar aí a página 12, 13 e assim por diante, certo? Então, por hoje, vocês têm essa atividade para realizar. Quem for terminando, né, a atividade, pode ir me enviando para que eu possa ir adiantando a correção. Lembrando que sempre tem um vídeo que eu corrijo tudo detalhadamente, tá certo? Então, um cheiro em todos e boa aula e bom estudo para vocês.